tarde. Eu tive a poupar a voz para não cantar, mas parece que fiquei mesmo sem ela. Graça e paz. Domingo 6 de maio de 1850. Domingo 6 de maio de 1850. Um jovem adolescente com 15 anos. Ele seguia por uma vila mais ou menos 80 km da cidade de Londres. Inverno, frio. Nessa noite tinha nevado. Mas pela manhã continuava a nevar. Ele, no entanto, tinha colocado um propósito no seu coração, que era, nesse domingo, ir à procura de uma igreja. Ele tinha crescido num lar cristão. Ele tinha ouvido falar do Evangelho. Ele tinha ouvido falar do amor de Deus. O seu avô era pastor. Mas ele tinha uma angústia muito grande. Ele não sabia como devia ser salvo. Então, nessa manhã, ele ia cumprir aquilo que tinha colocado no seu coração, que era visitar todas as igrejas que ele pudesse conhecer e que conhecia, para ter a resposta a esta pergunta: de como poderia ser salvo? Ele conhecia uma igreja grande e nesse domingo lá caminhava, vila fora, nevando, para chegar a essa igreja. Mas entretanto o nevão aumentou. Ele começou a perceber que ele não podia nem conseguia chegar em tempo útil à igreja que ele pensava que queria ir. Então ele encontrou uma capela, uma pequena igreja metodista, e entrou. E sentou-se onde? No último lugar de sala. Não estavam mais do que 13, 14 pessoas. Estava tão frio lá dentro como estava lá fora. E ele aguardou que o culto se iniciasse. E à hora marcada, o culto não se iniciou. E o tempo foi passando, ele estava lá atrás, sentado, na última fila. E finalmente, alguém lá da frente se levanta, e levanta-se um diácono. O pregador daquela manhã não tinha conseguido chegar à igreja por causa da neve. Então aquele diácono que lá estava, ele teve a responsabilidade de assumir a direção daquele culto naquela manhã. E ele levantou-se e deu a introdução ao culto. Eles cantaram até que chegou ao momento da palavra. Percebia-se que aquele homem não era muito letrado. Era um simples e comum crente. Mas ele tinha aquela responsabilidade naquela manhã de partilhar a palavra. E ele assim o fez. É o texto que ele partilhou naquela manhã de 6 de janeiro de 1850 que eu gostava que nesta tarde pudéssemos meditar. Ele encontra-se lá no capítulo 45 e versículo 22. Diz: para lá nós já vamos. Sabem, talvez por causa da surpresa da situação, este homem não se tinha preparado propriamente para uma longa pregação. Então ele não pregou muito mais do que 10 minutos. Bem, eu pretendo pregar um bocadinho mais do que 10 minutos, está bem? Só um bocadinho mais. Preparava-se para pregar. Isaías 45, 22. E aquele nosso irmão ali falou sobre a palavra. E o texto que lá estava. Até que ele finalmente terminou 10 minutos e pouco depois. E virou-se para aquele jovem e disse, e apontou para ele: olha, eu percebo o teu estado de ansiedade e de angústia. Eu percebo que te consideras um miserável. Eu quero te dizer que para ti não há solução. Para ti não há perdão dos teus pecados. A não ser em Cristo. Olha para Deus. Olha para Deus.
e serás salvo. E aquele jovem olhou e aquele jovem foi salvo. Ele tinha apenas, na altura, conforme vos dizia, 15 anos de idade. Mas ele já sentia o peso do seu pecado na sua vida. Então é sobre olhares que eu gostava de vos falar. E de olhar não numa direção na horizontal, mas de olhar para cima. Vocês lembram-se do linguado? Sabem aquele peixe? Quem gosta de linguado? Eu gosto de linguado. Já há muito tempo que não. De raia não gosto, de solha não gosto, mas um linguadozinho, grelhadinho, não é bom. É verdade, limãozinho por cima. Qual é a particularidade que o linguado tem? Ele tem uma particularidade. Ele é um peixe muito plano, não é? E sabem, ele tem os olhos todos voltados para cima. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Estou a falar com pescadores aqui, é? Verdade ou mentira? Então é um peixe estranho, não é? Porquê é que ele tem os olhos virados para cima? Porque ele vive junto à parte baixa do mar. Ele então descobriu que precisa de olhar para cima. E quantos de nós precisamos descobrir que precisamos olhar para cima? Até porque o linguado não nasce assim. Ele, quando nasce, um bebê linguado, quando sai do ventre da mãe, não sei nada, porque vocês sabem como é que os peixes crescem, são novos, não é? Mas quando ele cresce, nos primeiros tempos, os olhos são simétricos ao cérebro. Mas depois, com o crescimento, com a maturidade, ele descobre que precisa de olhar para cima. E este é o desafio que eu gostava de vos lançar. Aprendermos a olhar para cima. Bem, então leiam comigo, por favor, em Isaías 45, 22. Eu quase que já citei o versículo, mas vamos lê-lo. Então, em Isaías 45, 22 diz o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Bem, que tipo de olhar é este? Eu gostava de classificar este tipo de olhar que nós podemos encontrar aqui descritos. Primeiro, é que este é um olhar com intencionalidade. Este não é um olhar fortuito. Este não é um olhar casual. Este não é sequer um olhar de uma única vez. É um olhar feito com uma intenção e com um propósito. Não é aquele olhar de repórteres de fim de semana, sabem? Vocês saem ao fim de semana e veem uma quantidade de gente, e então agora, com o desconfinamento, parecem repórteres a tirar fotografias com os olhos. Não é esse tipo. Não é uma mera curiosidade para satisfazer uma necessidade individual. Não. É um olhar carregado, eivado de intenção. E a Bíblia alerta-nos muitas vezes, repetidamente, a analisarmos se nós estamos a viver a nossa vida de uma forma sem propósito. Uma forma sem intencionalidade. Por isso é que muitas vezes ela nos alerta e diz: olha, vigiai. Vigiai. Nós muitas vezes privilegiamos muito a segunda parte, vigiai e orai. Mas a Bíblia, antes de dizer orai, diz vigiai. Um olho nu e outro nu? Não. Vigilantes. Porque quando há falta de intencionalidade na nossa vida, quando há falta de propósito, nós temos um problema. É que qualquer caminho serve. O fim último das coisas é irrelevante. Aqui há uns anos atrás
havia um filme para crianças, era um filme animado, e basicamente aquilo que era transmitido, e para quem se lembra era o Cars, era a frase do filme que eu retive era: o que conta não é o destino, o que conta é a viagem. Falso. Não é a viagem que conta. O que conta é o nosso destino. O que conta é o fim último das coisas. O que conta não é este tempo passageiro, por muito agradável que seja. O que conta é o nosso destino. Quando há falta de intencionalidade, nós apenas reagimos às circunstâncias. Nós não agimos. Porque não importa apenas o momento, mas sim o futuro. Não importa apenas saber o que é que não se quer, é preciso saber aquilo que nós queremos. Por outro lado, quando nós somos intencionais, quando nós temos propósito na vida, quando temos convicções, naquilo que fazemos, vamos dedicar cuidado, vamos dedicar zelo, não vamos ser apanhados despreparados para as surpresas e para o inesperado. O próprio Senhor Jesus alertou para esta circunstância, lá em Lucas, no capítulo 12 e no versículo 15. Diz o seguinte: e é Jesus a falar, e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos na avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Para este homem, o que era importante era a viagem. Mas reparem no versículo 20, o que é que Deus diz? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E esta é a advertência. Então este olhar, voltando atrás no texto que eu vos propunha, é um olhar com propósito. Um olhar ou com intencionalidade. Um olhar com significado. É também o olhar de alguém que está à procura. É o olhar também de alguém que busca. A palavra que aqui nos é apresentada no texto do olhar pode também significar voltar-se para. Creio que algumas das traduções está diz: volta-te para Deus. E esta busca que nós encontramos aqui, deste olhar, não é uma busca apenas com um fim terceiro de satisfação imediata de necessidades, mas uma busca que leva a uma espera e a uma recompensa futura. A nossa vida são o quê? 50, 60, 70, 90, 110 anos? É curta. O próprio Senhor Jesus sabia que havia muita gente que o procurava e o buscava apenas como um terceiro. Um interesse imediato de satisfação. Nós lemos lá em João 6,24. Vendo depois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então vemos uma multidão que ia atrás de Jesus. E aparentemente nós podemos dizer: isto enquadra-se neste tipo de olhar daqueles que buscam, daqueles que procuram. Mas vejam depois
o que é que diz no versículo 25. E estando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus vos selou. Um olhar que busca não apenas para uma satisfação imediata, seja de cura, seja de prosperidade material, seja de questões de relacionamento, mas alguém que busca a Deus numa perspectiva de recompensa eterna. O olhar que busca, mas também é um olhar que evidencia fé. Porque alguns de vocês podem estar a procurar: como é que eu posso olhar para Deus? Então, Deus, como é que eu posso ver Deus? Bem, tens razão. Porque nós sabemos que Deus é Espírito. Podemos ler isso lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Isso quer dizer que Ele não pode ser visto, mas sabe? Os seus efeitos podem ser vistos. Nós não vimos a gravidade, mas sabemos que ela existe. Então, se estivermos no 12º andar de um prédio, sabemos perfeitamente que a gravidade existe. Então, Deus é Espírito. Como é que nós o podemos ver? Como é que nós podemos aproximar dele? E diz: importa que os que o adoram também em Espírito e em verdade. Sabes porquê? Porque tu não és apenas corpo e alma, tu também tens um Espírito. Isto faz toda a diferença. Os olhos que olham também pela fé. Porque, quer nós queiramos, quer não, há muitos motivos para nós crermos na Bíblia. A arqueologia vem comprovar os eventos descritos na Bíblia, a geografia, a história, o que quer que seja. Nós vemos que sucessivamente, à medida que a ciência investiga alguns dos factos descritos na Bíblia, nós podemos acreditar que de facto a Bíblia é verdade. Mas sabem, vai haver sempre uma dose necessária de fé. Não podemos esperar a explicação material para aquilo que é sobrenatural. Mas também por uma outra razão, conforme lemos lá em Hebreus 11:6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E como eu gosto desta palavra. Porque aqueles que buscam sinceramente encontram. Aquele jovem que eu vos falava no início tem um nome. Chamava-se Charles Spurgeon. E tornou-se um dos pregadores mais influentes do seu tempo. Porque ele queria, e ele olhou, e ele foi salvo. E Deus fez de um pequeno jovem de 15 anos uma das pessoas mais influentes da Inglaterra no seu tempo. Olhar com intencionalidade, olhar com propósito, olhar com fé, olhar como quem busca e quem procura, e esperar que Deus se vai manifestar e Deus se vai revelar, conforme diz o texto. Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. Mas este olhar que nós lemos aqui tem uma outra característica. É um olhar que tem consciência do pecado. É um olhar que demonstra a necessidade de resolver o problema interior do seu pecado. É um olhar que sabe o dano, a destruição que o pecado provoca. É alguém que está com a carga de sua culpa. É alguém que já tem a
convicção de que precisa de um Salvador, que não precisa de uma versão melhorada de si mesmo, e como eu ouço cada vez mais isto em alguns segmentos, em algumas esferas, não, tu precisas ter uma versão melhorada de ti. Nós não precisamos ser versões melhoradas de nós. Nós precisamos ser pessoas novas. Nós não precisamos de um upgrade de caráter. Nós precisamos de um caráter novo. É o olhar daquele que sabe e já descobriu que a recompensa do pecado é morte. E por isso é um olhar que tem então este desejo de mudança. Aquele olhar que já descobriu que por si só não vai lá. Por si só não consegue. É aquele que já descobriu, conforme lemos em Romanos 7,18, que diz, é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a escrever, e diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer, ou seja, a vontade, está em mim, mas não consigo realizar o bem. É este tipo de gente que Deus quer salvar. Não é aquele que diz que é autossuficiente. Afinal, eu não sou assim tão mau. Assim, há algumas coisinhas que estão bem. Não é preciso mexer tudo. Este olhar, tal como muitos de nós, e conforme aquele jovem lá no início que vimos, descobriu de que precisa de um Redentor, precisa de um Salvador. E é para este então que Deus diz: olhai para mim. Olhai para mim e podeis ter a certeza que vocês vão encontrar salvação. O que tens de fazer? Olhar. Uma criança pode olhar. Um idoso pode olhar. Um rico, um pobre pode olhar e ser salvo. Bem, primeira coisa, primeira frase: olhar. E a seguir, olhar para ser salvo. Sabe, no Novo Testamento nós encontramos um texto de um outro homem que colocou a mesma pergunta. Nós encontramos isto em Atos, no capítulo 16, no versículo 30 e 31. Este homem era um carcereiro. Estava a tomar conta de 2 discípulos de Jesus. Em determinada circunstância, houve um evento, vamos dizer assim, extraordinário, que foi um terremoto. E aquele homem viu que os presos todos iam fugir, ele fica em aflição, ele clama e pergunta, no versículo 30, diz: e tirando-os para fora, disse: senhores, e dirigindo-se a Paulo e a Silas, diz: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Estás aqui e nunca ouviste esta pergunta, ou se tu tens esta pergunta, eu quero te dizer que tu vais encontrar a resposta. Se estás a fazer esta pergunta, eu quero te dizer que a resposta vem já a seguir. E a resposta é esta no versículo 31. E diz: eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo
E há tanta gente a fazer coisas para ser aprovado por Deus. Tanta gente que pensa pelas suas boas ações, Deus vai ser bonzinho com ele. Uma espécie de toma lá, tá cá. O rei perguntou o que é que preciso fazer e o que é que precisa. Responderam: não é preciso fazer nada, está a crer. Ele apenas tinha que crer, porque a salvação dos humanos, esse mérito que tu possas, ela não vem pelo teu cansaço, vem pela fé. E conforme temos lido, crer. E Efésios 2:8 comenta e diz: porque pela sois por meio, isto não vem de vós, não vem de se gloria, não vais entrar diante de Deus e tenha dito, porque eu fiz tudo aquilo que tu tinhas me dado, tu podes me aceitar. Não. Se alguém se aproximar de Deus assim, não é isso. Porque era importante e foi o sacrifício do meu filho. E assim pagou o preço da tua redenção e tornou a tua. Mesmo uma das mulheres mais da história precisava de um ser piedosa, que nós podemos. Não estou a falar da vossa mãe. Pensar em quem? Maria. A vida mais abençoada, mais piedosa, Jesus. Reconhecer. Isso significa que ela teve que reconhecer que era pecadora. Nós lemos isso lá de Lucas, capítulo 1 e 2. E disse então, especial, aquela que recebeu de Deus, de uma forma, aquela que gerou no seu interior o próprio. Ela disse: a minha alma peça ao Senhor, e o meu espírito em Deus, meu Salvador. Precisa de um Salvador? Alguém que se está fora. Alguém que precisa se ver livre de alguma coisa. E esta afirmação, ela diz: todos nós precisamos dizer que precisamos de um Salvador. 48 diz e acrescenta: porque atentou na baixeza de sua serva, para todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque fez grandes coisas o poderoso e santo nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Maria reconheceu que Deus é Salvador e reconheceu o segundo ponto, é que Ele é misericordioso. Salvação. Vamos falar: olhai e sereis salvos. Esta palavra salvação tem a ver com o livramento de um perigo. E quando nós falamos do Evangelho, quando anunciamos a palavra de Deus e a salvação, conforme estamos a fazer agora, neste lugar, é uma situação muito delicada. Porquê? Porque é preciso dosear. Porque o foco da salvação é o amor de Deus. O foco da salvação é Deus agir do homem. O foco da salvação é Deus não nos dar aquilo que nós não merecíamos. Mas não é possível a salvação sem falar do perigo iminente que cada homem e cada mulher se encontra. Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. E é disto que eu vos tenho estado a falar até agora. Mas o versículo continua: mas quem não crer será condenado. Em 2 Pedro, versículo 2 e versículo 9, acrescenta: o Senhor livrar da tentação os piedosos
e a reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E esta outra face de moeda, quando nós falamos em salvação, é que a rebelião contra Deus, a humanidade, ela irá ser julgada pelo próprio Deus e irá ser castigada. Isto para vos assustar, conforme vos dizia, porque acho que a pior coisa que nós podemos fazer é vir a Deus com medo. O nosso chamado, aquilo que nos deve atrair para Deus não deve ser o medo, mas deve ser o seu amor por cada um. Porque o plano de Deus, ele foi desenhado em amor. O plano que Deus delineou para mim e para ti foi concretizado na demonstração e na entrega do próprio Senhor Jesus por cada um de nós. Custou um preço alto para que tu não tivesses que pagar. Por isso é que nós podemos ler lá no Evangelho também de João, no capítulo 3 e no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não se perca, mas tenha vida eterna. Foi por isso que Deus entregou o seu Filho Jesus à morte dolorosa, morte de cruz, para que esta condenação que eu estava a falar que existe para aqueles que não creem, não venha sobre ti. Mas a realidade do inferno, o inferno na Bíblia é descrito como algo bem real. Não é uma ilustração, não é uma analogia, algo ilustrativo ou parábola. O inferno descrito na Bíblia é um lugar real de sofrimento, de dor, de ranger de dentes. Por isso, eu teria sempre que falar nisto. Eu gostava de falar só de amor, mas tenho que te alertar para o risco que tu corres. E talvez isto te incomoda. Falar-te de inferno, falar-te de condenação. Deixa-me dizer uma coisa, sabe, eu sou particularmente, tenho uma irritação muito grande com alguns sons. O som do exaustor para mim é terrível. Eu não consigo comer em paz se o exaustor estiver a funcionar. Não dá. Ou então, o aspirador. Tentem estudar com a aspiradora. E há um terceiro som, particularmente. É o som das campainhas nas passagens de nível. Sabem qual é? Quando o comboio está para passar e aquilo não demora 15 segundos, nem 30 segundos, aquilo está ali até o comboio passar e quase chegar à outra estação para depois fechar, abrir a cancela e nós... É um som que me incomoda. Mas ainda bem que ela lá está. Serve para o perigo iminente de passar de uma forma descuidada a passagem de nível. Então, se hoje uma das coisas que eu te estou a dizer te incomoda, eu dou graças a Deus por isso. Agora eu oro para que tu possas interpretar isso como um alerta, como um aviso. Porque são estas campainhas que tocam nas nossas vidas, às vezes, que nos fazem despertar para o perigo. Olhai para mim, sereis salvos. E diz nos versículos de Isaías todos os termos da terra. E uma das coisas que nós vemos aqui é que o Evangelho, a revelação, não é para uma classe de escolhidos especiais, não é para uma raça, não é para uma nação, mas é universal. Não de raça, de etnia, de língua, de classe social, de idade, de género. Convite é para todos. 2:3 nós podemos ler: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque
há um só Deus, mediador entre Deus, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Deus não tem preferidos. É verdade que o povo de Israel foi escolhido exemplo para as demais nações. É verdade que vai haver um tempo específico para o povo de Israel. Mas no que a respeito, são todos convidados. São todos convidados. E para nós hoje, esta noção de que todos os homens são iguais é banal. Mas pensem em anos. Não era assim tão normal. Aliás, era um discurso perfeitamente radical numa sociedade de castas estratificada entre senhores e escravos, mulheres e tudo o resto. E esta noção de que perante Deus são todos é essencial também para os dias que nós vivemos. Gálatas 3,27 diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo já os revestiste de Cristo. Nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o texto é aqui muito claro. Há uma única diferença: o macho e fêmea. Ponto. Ponto. Olhai para mim, sereis salvos de todos os tempos da terra. Então, o convite é para todos. As ofertas do Evangelho universais. Ninguém está de fora. Ninguém é excluído. Porque Deus vai salvar todos e Ele quer salvar todos. E porquê é que Ele pode dizer isto? Nós vemos a seguir no texto. Porquê é que Ele pode dizer: olha para mim, tu vais ser salvo. Vocês todos. Porquê é que Ele pode dizer isto? Porque Ele é Deus. Só Deus poderia dizer isto. Porque Ele é Deus. Se nós tivéssemos lido este capítulo, vocês iam encontrar várias vezes esta referência, esta ideia essencial. É que só há um Deus e não há outro. Então a única possibilidade de salvação é olhar para Deus, a obra de Cristo Jesus. Então não há mais do que um caminho. Não. Não há mais do que uma possibilidade. Não. Então não. Por muito política que seja, o que é que te interessa? Aquilo que é politicamente correto ou queres saber? No versículo anterior nós podíamos ler de Isaías 45, 21: anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos, quem fez a atividade, quem desde então enunciou, porventura não sou eu o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Não há outro. Não há outra possibilidade de salvação. Não há outro mediador, não há outro caminho, não há outro. Apenas um nome. Apenas o nome daquele que já temos celebrado nesta tarde. Jesus. 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 Atos 4,12 diz o seguinte: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome, a não ser o nome de Jesus. Só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode dar vida eterna, só Ele pode resgatar daquela condenação que falava há pouco, do inferno, do lugar de sofrimento, do lugar de dor.
Não, não é a igreja que salva. Alguns andam por aí a dizer que fora da determinada igreja não há salvação. Podem dizer o que quiserem. A Bíblia não diz isso. Só há salvação em Deus. E não importa o tamanho da tua culpa, não importa o tamanho do teu pecado, não importa aquilo que tu fizeste de bem ou de mal, Deus pode perfeitamente perdoar-te. Hebreus 7,25 diz: portanto, também pode salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus. E está a referir-se acerca de Jesus, vivendo sempre para interceder por eles. Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro como eu. E para terminar, meus irmãos, gostava que abrissem comigo em Isaías 51:6. Que diz o seguinte: levantai os vossos olhos para os céus, olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Que Deus nos abençoe.